Boa tarde a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos proteja, nos inspire nesses dias difíceis e que todos nós estamos passando. Quando a Ana me disse que o tema de hoje seria livre, eu me lembrei de um livro que eu li agora recentemente, nesses tempos de pandemia, que faz parte de uma coleção muito interessante chamada Estudando a Codificação. Esse livro é Justiça Divina, né? Psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E esse conjunto de livros, são 5 livros, Estudando a Codificação, eles referem-se a comentários, a páginas de comentários e meditações ditadas por Emmanuel. Tem um outro que é por Emmanuel e André Luiz, ou outro por espíritos diversos, sobre os vários livros da codificação. Então, nós temos o livro Religião dos Espíritos, em que são comentários sobre o Livro dos Espíritos, de Emmanuel. Seara dos Médiuns, sobre o Livro dos Médiuns, né? Também Emmanuel. O Espírito da Verdade, que são comentários sobre o Evangelho, feitos por espíritos diversos. Justiça Divina, que é esse que nós vamos comentar, que é baseado no Céu e o Inferno, também são textos de Emmanuel. E Estude Viva, que são comentários sobre o Livro dos Espíritos e o Evangelho, e são de Emmanuel e André Luiz. Então, eu escolhi esse livro, Justiça Divina, né, porque trata de comentários sobre um livro que nós até pouco estudamos, né, que é o Céu e o Inferno. Então, desse livro, eu escolhi 4 textos que são correlatos e eles são interessantes porque cada texto desse faz remissão ao trecho do livro Céu e Inferno que foi estudado na sessão pública do Centro do Chico, quando eles faziam os seus estudos sobre a codificação. Então, o primeiro texto é o número 34, chama-se Lugar Depois da Morte. Foi um texto ditado por Emmanuel, depois dos estudos da reunião pública de 29/5/61, e refere-se à primeira parte, capítulo 7, parágrafo 1º do Céu e o Inferno. E o que é que diz, então, essa parte aqui? Diz o seguinte, que dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Então, né, nós nos lembrando dos dizeres de Jesus no Evangelho, né, que o reino de Deus está dentro de nós, né? Nós sabemos também que o inferno está dentro de nós. Porque nós, ao desencarnarmos, né, somos o que somos. Fora da carne, é a mesma coisa que nós éramos dentro da carne. E então, levaremos conosco, né, o bem-estar ou a agonia, dependendo da vida que nós levamos quando encarnados. E
E sabemos também, nós espíritas, né, pela profusão de informações já trazidas pelas obras complementares, principalmente os livros de André Luiz, que então os espíritos atraídos pela lei da afinidade, né, ficam, né, em lugares com espíritos com o mesmo teor vibratório deles, e lugares belos ou de sofrimento, conforme eles são plasmados pelas mentes que estão ali congregadas. E nós temos então a notícia, né, de André Luiz. Ele nos traz relatos muito detalhados sobre isso. E então o texto do Emmanuel, né, o primeiro texto, que chama-se Lugar Depois da Morte. E então o que é que Emmanuel começa dizendo? Muitas vezes perguntas na terra: para onde seguirás quando a morte vier a surgir? Todos nós espíritas, né, que somos candidatos potenciais a viver em nosso lar, né, que é a descrição mais próxima de paraíso que nós conhecemos, né, essa colônia espiritual maravilhosa, onde André Luiz foi acolhido e que tem um grande nexo conosco aqui, né, em matéria de ajuda e de incentivo ao bem, né, dos emissários que vêm de lá, de nosso lar. E então, ele diz que nós todos, né, almejamos ir para um lugar feliz, onde nós possamos reencontrar os nossos afetos, né, os nossos queridos. Mas ele lembra coisas aqui muito interessantes. Ele diz que toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução sob o uniforme da carne. Então, a Terra é uma escola e a carne é o nosso uniforme. E na Terra, nós somos constrangidos ao cumprimento de certas obrigações. No plano familiar, as responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. E ele vai lembrando também que, então, nesses diversos papéis que nós temos que representar, né, que nós temos que agir enquanto estamos na Terra, nós apresentamos uma aparência e nós agimos de acordo com os deveres que aquela circunstância nos impõe, né? Então, nós, quando olhamos para uma pessoa que é trabalhadora, cumpridora das suas obrigações e tal, nós aí estamos analisando sob o aspecto visível que ela está mostrando, né? E ele disse que, então, este tempo grande que nós gastamos na Terra, nas nossas obrigações habituais, né, nós muitas vezes agimos constrangidos pelas circunstâncias. E que nós muitas vezes somos diferentes no tempo que nós temos só para nós. Então ele diz uma frase aqui muito interessante. O dever é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos. Então, às vezes, nós ficamos surpresos, né, de ver uma pessoa simpática, acordada, cordial e tal, no trabalho, e que, quando descobrimos, dentro de casa é terrível e é violento, é agressivo, né? Quantas vezes isso
acontece? Porque no trabalho, constrangido pelas circunstâncias do trabalho, ele se restringe. E quando está à vontade no tempo dele, à vontade na casa dele, ele então se mostra qual é. Aí o Emmanuel nos lembra da importância de nós, ele diz aqui, de nós enobrecermos e iluminarmos o tempo que nos pertence. Que nós lembremos, neste tempo então, que nós podemos ser nós mesmos, que nós podemos fazer o que nós queremos e gostamos, que nós então, é neste tempo que nós precisamos nos empenhar em iluminar e enobrecer os nossos pensamentos, palavras e ações. E ele diz então, ele diz aqui, olha, sem querer fazer uma comparação, sem querer nivelar homens e animais, eu vou dar aqui alguns exemplos. Aí ele diz, o cavalo amarrado à carroça, né, vai direitinho, porque ele está ali amarrado. Quando solto, né, à vontade, ele corre para o pasto para poder pastar à vontade, né? Ele tem um outro comportamento que ele já não está constrangido. Ele diz, a serpente que está sendo, está no laboratório, onde está sendo extraído o veneno dela, né, para ser feito o soro antiofídico e tal, a serpente, né, se for libertada, desliza de novo para a toca de onde ela saiu, para fabricar novamente veneno. O veneno dela foi tirado, mas ela vai para a toca, ela volta para a toca para fabricar novamente o veneno, né? E ele lembra aqui então, mais a andorinha, né? Quando solta, ela faz o quê? Ela voa no rumo da primavera, conforme ele diz. Então ele lembra aqui que na hora do tempo livre é que nós então nos revelamos. Aí é que vem o grande conselho dele. Se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. Se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Então eu achei essa passagem muito contundente, né? Ele chamando a atenção, né, que nós, ao voltarmos para o plano espiritual, nós então voltaremos mostrando no nosso perispírito a nossa realidade. E então que essa nossa realidade espiritual elevada, que ela seja fabricada por nós, né, procurada, buscada, construída nas nossas horas livres. Então, daí o conselho de Jesus para vigiar e orar, né? Que nós prestemos atenção no que nós pensamos. Qual é o nosso interesse primordial que nos move o tempo todo, né? Quais são os nossos desejos verdadeiros e mais profundos? São eles que nos revelam espiritualmente, né? Muito interessante esse conselho de Emmanuel e muito sério, né? Mas prosseguindo, tem uma outra passagem, então, que chama Bom Combate. E essa outra passagem refere-se aos estudos feitos na reunião pública de 20 de janeiro de 61.
e refere-se à primeira parte, capítulo 5, item 6 do Céu e Inferno. Então vamos ver o que diz lá, né? Diz aqui a passagem aqui. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal como meio de reparação. É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles em que praticou o mal, quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como, por exemplo, na miséria, se foi mal rico, ou humilhado, se orgulhoso, né? Aí ele diz que depende ele diz aqui, a expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para eles, porém um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Do espírito depende aproveitá-lo. E aqui ele diz que a concessão dessa liberdade de nós aproveitarmos ou não é uma prova da sabedoria e da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja o obreiro do seu futuro. Então aqui no Céu e Inferno, essa passagem do Céu e Inferno está nos lembrando, né, que tudo que nós fizermos de mal nos gera sofrimento, culpa, no plano espiritual, né? Muitas vezes até perseguições dos nossos inimigos, e então nós temos a oportunidade de voltar à Terra para então ressarcir essas nossas dívidas. Então vamos ver a página de Emmanuel, o que diz aqui. A página fala bom combate. Voltando à parte espiritual, depois da morte, estamos frequentemente na condição daquele filho pródigo da parábola de retorno à casa paterna para a bênção do amor. Ele está lembrando aqui, né, dos espíritos, né, medianos que têm a condição de reencontrar, né, de ser recebidos, né, de serem recebidos por entes queridos, né, todos os espíritos que são recolhidos, né, nesses lugares de repouso, de refazimento, nessas colônias todas do espaço, né, e há então, né, nós, ao voltarmos para o plano espiritual, então muitas vezes reencontramos esses espíritos queridos que já partiram antes de nós, que foram nossos afetos aqui na Terra, nessa encarnação, e até os afetos da outra encarnação, né? Ele diz, então, a emoção do reencontro, a alegria redescoberta. Entretanto, em plena festa de luz, quase sempre desempenhamos o papel do conviva de cérebro deslumbrado, trazendo espinhos no coração. Por fora é o carinho que nos reúne, por dentro é o remorso que nos fustiga. Emmanuel está dizendo isso porque nós todos sabemos que a maior parte de nós, né, não consegue cumprir todas as promessas e todas as tarefas que se propôs a cumprir ao reencarnar, né? E muitas vezes nós voltamos até mais endividados, né? Eu lembro
do livro do André Luiz, onde ele descreve o sofrimento dos médiuns falidos, né, que estavam ali todos congregados, né, num departamento especial, né, todos ali consumidos pelo remorso, pelo tempo perdido, pelo mau uso da mediunidade e tal. E nesse livro, André Luiz fala também que existem remorsos de todo tipo, né? De todas as tarefas que nós não fizemos bem, né? Que nós deixamos por fazer, né? Então, neste momento, então, que nós temos este reencontro, que nós nos damos conta da nossa situação, de como é que nós estamos voltando, e ele diz: e então, reconhecidos as mãos luminosas que nos afagam, muitos de nós sentimos vergonha das mãos sombrias que oferecemos. Então nós podemos ficar imaginando, né? Fiquei eu aqui matutando, voltando para o plano espiritual, né? E se eu me defrontar com o meu anjo de guarda, né? Aquele espírito que avalizou a minha reencarnação, que tanto me ajudou, que tanto me inspirou, que tanto torceu para que eu vencesse. Como será que eu vou me apresentar perante ele, né? Será que minhas mãos estarão sombrias, sem poder tocar as suas mãos luminosas? Fiquei pensando, refletindo bastante nisso, né? E nós também sabemos, né, dos inúmeros relatos nos livros de André Luiz, dos espíritos endividados que pedem para voltar e estão ali aguardando, muitas vezes trabalhando muito no plano espiritual para poder ter a oportunidade de voltar para a Terra para aqui resgatar os erros cometidos, né? E então ele continua: e porque a lei nos infunde respeito à justiça, aspiramos a debitar a nós próprios o necessário burilamento e a suspirada felicidade. Rogamos dessa forma a reencarnação, à guisa de recomeço, buscando a tarefa que interrompemos e a afeição que traímos, o dever esquecido e o compromisso menosprezado, famintos de reajuste. E aí, então, no plano espiritual, muitas vezes, nós ficamos nessa situação, né? Temos, então, uma visão clara da nossa situação e ficamos, então, famintos de reajuste e pedimos uma reencarnação. E ele termina aqui dizendo: agradece, assim, o lugar de prova em que te situas. Corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante são oportunidades que se renovam. A existência terrestre é o bom combate. O aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Então ele mostra, né, que a vida na Terra é uma vida de combate. Porque nós somos todos espíritos, né, famintos de reajuste.
Então, me lembrei muito, né, desses tempos de pandemia, em que é muito curioso se nós observarmos, né, que nós todos estamos mergulhados, presos, vamos dizer assim, à mesma circunstância, né, a pandemia, a situação toda que nos afeta. Mas cada um de nós tem o seu sofrimento específico dentro dessa circunstância. Então é por isso, é porque cada um de nós traz a necessidade do reajuste em determinado campo, a necessidade do resgate em determinado campo. Por isso que nós vemos, né, como é interessante que uma mesma situação, uma mesma pandemia que atinge o globo todo, atinge pessoas de maneiras diferentes, né? Tantos por causa da própria doença, muitos chegam a desencarnar, os parentes que perdem os entes queridos, aqueles que adoecem, que saram, mas que sofrem muito durante essa doença, todos nós sofrendo com a separação, a impossibilidade da convivência estreita com os parentes e amigos, aqueles que estão penando por circunstâncias materiais, que perderam a sua fonte de trabalho, sua fonte de renda, e estão amargando dificuldades materiais muito grandes, e tantos, né, que sofrendo com a convivência obrigatória dentro de casa, né? Quantos conflitos familiares antes camuflados, né? Ou dos quais as pessoas fugiam quase a quantidade de atividades que tinham fora e que de repente têm que se confrontar, né? O desafio, né, para os pais, com as crianças, com os filhos dentro de casa, tendo que trabalhar muitas vezes online, né, e atender as crianças, inclusive sob o aspecto dos estudos, né? Quantos conflitos entre pais e filhos. E então, alguns sofrendo porque estão constrangidos a uma convivência diária que os machuca, e outros tantos sofrendo, né, pela solidão, né, obrigados a ficarem completamente separados dos seus entes queridos, pelas necessidades da situação. Então é isso, né? É o campo de batalha. Nós estamos no campo de batalha, cada um de nós travando a sua própria luta. E então nós devemos nos perguntar, né? O que é que o Senhor quer de nós, né? Vamos lembrar o apóstolo Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Que virtude eu preciso trabalhar? Que defeito eu preciso desconstruir? Né? Que hábito eu devo modificar? E em que nova pessoa você espera, Senhor, que eu me transforme? Pensando nisso, né, é que nós então podemos ver, de repente, esses tempos tão grandes de sofrimento com um olhar mais largo, né, que nos ajude a compreender e a suportar melhor. Então vamos pela terceira página. A terceira página aqui do livro, o título é Purgatório.
e refere-se à reunião pública que houve no dia 8/9 de 61, e está na primeira parte, capítulo 5, item 3, do livro Céu e Inferno. Então vamos ver o que é que diz nessa parte. Então nós vimos, né? Já falamos, né? E os estados nossos, depois de desencarnados, varia conforme a nossa bagagem espiritual, né? Que nós podemos sofrer muito ou mais, conforme tenha sido o nosso comportamento, que, na melhor das hipóteses, nós temos a oportunidade de reencontrar os afetos e somos sempre ajudados e tudo, mas ainda nesse estágio evolutivo em que nós estamos, ainda sempre precisamos da reencarnação, porque somos ainda espíritos na luta pelo aperfeiçoamento. E esse capítulo aqui do Céu e Inferno é muito interessante, porque ele chama o Purgatório. E ele fala o seguinte: o capítulo começa dizendo que esse conceito de purgatório, um conceito teológico de purgatório da Igreja Católica, diz aqui, ó, interessante, o Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. E mesmo assim, nunca ficou muito bem definido o que seria esse purgatório, né? E eu fui procurar a definição do dicionário Aurélio, e o Aurélio diz o seguinte: purgatório, no sentido teológico, é o lugar de purificação das almas dos justos antes de admitidas na bem-aventurança. É um lugar de purificação antes de irem para uma situação melhor. E, por extensão, purgatório significa qualquer lugar onde se sofre por algum tempo. Então, esta é a definição do dicionário, e nós vemos que o Céu e o Inferno é isso mesmo. Que nós, então, tão necessitados das reencarnações, né? Pois, nas sucessivas encarnações, que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra, onde os homens expiam o passado e o presente em proveito do futuro. Contrariamente, porém, à ideia que dele se faz, depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. Então, purgatório, né, é o lugar onde se purga, porque purgar significa purificar, né? O purgatório não se refere a uma situação definitiva, refere-se a uma situação transitória, necessária, mas que vai passar quando for atingir o objetivo, que é a purificação. Então, o livramento do sofrimento, quer dizer, o livramento se dá não por conclusão de tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante estas palavras do Cristo: a cada um segundo as suas obras. Palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Então, o Kardec aqui vem dar uma definição muito clara, né, da reencarnação como uma possibilidade de purgação, de purificação. Então, é o que o Emmanuel nos diz aqui.
a passagem chama-se purgatório, né? Então ele diz aqui que nós aprendemos a venerar os heróis do passado, os grandes mártires da religião, né? E nós ambicionamos, nós queremos também ser espíritos puros. Nós já estamos num estágio em que já temos a compreensão da vantagem de ser espírito puro, que não é vantagem ser espírito atrasado, persistir no mal, que está na hora da gente modificar e tratar de se libertar, né, dessa fieira de reencarnações dolorosas. Aí ele diz aqui: entretanto, quase nunca te lembras de que te encontras no mundo assim como quem vive temporariamente no purgatório. Então nós estamos aqui num processo de purificação, de aperfeiçoamento. E nós não lembramos disso. E nós então, o que é que nós fazemos o tempo todo? Nós reclamamos e lamentamos e nos queixamos, né, dos grandes sofrimentos, das grandes lutas que nós temos. E então ele diz: tens na própria casa os pais sofredores, os filhos inquietos, os irmãos menos felizes e os parentes agoniados. Identificas no trabalho chefes irritadiços, subalternos amargos, clientela exigente e colegas enigmas. No campo social, relacionas amigos problemas, adversários gratuitos, companheiros frágeis e observadores intransigentes. E tanto nos becos mais simples quanto nas mais largas avenidas, segues ao lado de corações que a sombra enredou na teia das grandes provas. Todos, sem exceção, esperam de ti a migalha de amor e a esmola de paciência. Interessante que o Emmanuel aqui nos aponta diversas situações, né? Situações variadas, mas ele só pontua que o que se exige de nós em relação a essas situações são a migalha de amor e a esmola de paciência. Purgatório, purgatório, todos nós, consciências endividadas, estamos nele. O remédio, porém, é o caminho da cura. O purgatório é um remédio, é um processo para a nossa cura. Assim é que nós devemos encará-lo. E lembrando disso, né, que nós, mais uma vez, então, né, lembramos desta situação de pandemia, né, que uma situação tão inesperada, né, e tão terrível, que nós jamais havíamos imaginado. Quando às vezes se imaginava grandes tragédias e tal, imaginava-se tragédias geológicas, né, tsunamis, terremotos, inundações e tal, ou imaginava-se guerras, né, tal. E uma situação como esta, né, de uma pandemia tão constrangedora, né, é para nos fazer pensar profundamente o tempo todo sobre o seu significado, né? Nós sabemos que nós estamos aqui
porque a Terra, né, vai passar a mundo de regeneração. E ainda somos um planeta de provas e expiações. E assim sendo, somos todos nós espíritos muito endividados. Mas Deus, na sua misericórdia, permitiu que nós participássemos deste purgatório atual, desta oportunidade atual de purgação, para que nós tenhamos mais condições de almejar, de nos candidatarmos ao mundo de regeneração. É assim, nós vemos sempre, né, em tudo a sabedoria e a justiça divinas que incessantemente nos ampara e nos dá oportunidades. Nós, todos os dias, né, nesses dias difíceis, podemos meditar sobre isso. Que bom tema para a meditação, né? Senhor, o que queres que eu faça neste purgatório? O que é exigido de mim? Como eu tenho que agir? Como ser melhor? Como corresponder a esta oportunidade que o Senhor está me concedendo? E nós vemos então aqui, né, no final, né, que Emmanuel termina assim: ajuda aos semelhantes, para que os semelhantes te ajudem. Aqueles que nos rodeiam são hoje os grandes necessitados. Amanhã, contudo, é possível que os grandes necessitados sejamos nós. Então, Emmanuel termina o texto pontuando que a solução para tudo é a prática da caridade, né, na sua forma mais extensa, né, conforme lembrada pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Coríntios. Então, que nós nos lembremos desses ensinamentos, né? E por fim, a última passagem chama-se Diante do Amanhã, porque até agora, né, nós falamos, né, das nossas expectativas em relação à desencarnação, o que nós encontramos, o que nós podemos encontrar ao desencarnarmos, né, o porquê da necessidade das reencarnações, né, o objetivo purgatorial da reencarnação, né, a oportunidade que ela oferece. E por fim, Emmanuel então é como se nos chamasse para perto e fosse perguntar o seguinte para nós. Essa passagem se refere a uma reunião pública que houve no dia 16/10/61 e refere-se à primeira parte, capítulo 1, item 1 do Céu e Inferno. Essa primeira parte justamente menciona, refere-se, né? Aqui Kardec chama-se o porvir e o nada, em que Kardec mostra como o materialismo, o niilismo, eles trazem sofrimento e desespero para o ser humano e também influenciam muito o seu comportamento
enquanto encarnado, né? Porque ele, limitado pela visão de que a vida é só aquilo, só esta reencarnação de 100 anos, quer dizer, que a vida resume-se a 100 anos. E aí, então, daí, né, o desespero para aproveitar, entre aspas, né, o melhor, entre aspas, da vida, né? E ele vem mostrar como o Espiritismo alarga a nossa visão de vida, né? Nos mostra que a vida tem sim um significado bonito, amplo, lógico, que nós fomos criados simples e ignorantes, mas fadados a um destino de felicidade eterna, porque somos espíritos eternos. Uma felicidade eterna que atingiremos quando tivermos alcançado o nosso aperfeiçoamento espiritual pelos nossos próprios méritos. Então, o enfoque é diferente. O enfoque de vida que o Espiritismo nos traz é diferente, né? Vem confirmar, vem lembrar os ensinamentos de Jesus, quando dizia: o meu reino não é deste mundo. Jesus sempre, né, fazendo menção ao Pai, à necessidade da melhoria íntima, do cultivo das virtudes, né? Todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, este capítulo, essa passagem, justamente diz que o Espiritismo nos dá uma outra visão de vida, né? Então, tudo que nós vimos até agora, né, que nós ficamos estudando até agora, só corrobora isso. Quer dizer, nós estamos em processo, errando, acertando, tal, e estamos progredindo aos trancos e barrancos, e auxiliados, né, pela oportunidade de retificar os nossos erros, né, em reencarnações dolorosas na Terra, mas que a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós todos espíritas sabemos muito bem disso, né? Então, o que é que Emmanuel? Emmanuel é como se nos chamasse a nós todos espíritas e falasse: vem cá, amigo espírita, vem cá, vamos ter uma conversa aqui particular. Diante do amanhã, compreendemos sim todos os teus cuidados no mundo, assegurando a tua tranquilidade. Organizas com esmero a casa em que vives, proteges as vantagens imediatas da parentela, preservas apaixonadamente a segurança dos filhos, atendes com extremado carinho ao teu grupo social, valorizas o que possuis, arranjas habilmente o leito calmo, selecionas com fino gosto os pratos do dia, defendes como podes a melhoria das tuas rendas, aspiras a conquistar salário mais amplo, garantes o teu direito à frente dos tribunais, vasculhas avidamente o noticiário do que vai pelo mundo, sabes procurar com pontualidade e respeito os serviços do médico e os préstimos do dentista, marcas horário para o cabeleireiro, escolhes com devoção o filme que mais te agrada, examinas a moda, mesmo com simplicidade e moderação, como quem obedece à força de um ritual. Questionas sucessos políticos, discutes veemente os serviços públicos, tentas de maneira instintiva influenciar opiniões e pessoas.
desvelas-te em atrair a simpatia dos companheiros. Observas a cada instante as condições do tempo, como se trouxesses obrigatoriamente um barômetro na cabeça. Ele está apontando coisas que todos nós fazemos, que é o habitual, né? Necessário, tudo bem, temos que cuidar da vida material, porque temos um corpo material. E aí é que vem então o ensinamento dele. Tudo isso, meu irmão da terra, está se dirigindo a nós, meu irmão da terra, falando com cada um de nós. Tudo isso, meu irmão da terra, é compreensível. Tudo isso é preocupação natural da existência. Ele está dizendo que nada disso que ele mostrou, que ele falou, é errado. É compreensível, porque faz parte da vida da Terra. No entanto, não conseguimos explicar o teu desvairado apego às ilusões de superfície. Nem entendemos por que não dedicas alguns minutos de cada dia, de cada semana ou de cada mês a refletir na transitoriedade dos recursos humanos, reconhecendo que nada levarás materialmente do plano físico, tanto quanto afora os bens do espírito, nada trouxeste ao pousar nele. Então, nós voltaremos para o plano espiritual, assim como nós viemos, né? Nus de bens materiais, trazendo só a nossa bagagem intelectual e moral. Ainda assim, não te convidamos à ideia obcecante da morte, porquanto a morte é sempre a vida noutra face. Ele diz, nós não estamos querendo que ele não está querendo que nós nos dediquemos ao pensamento, né, único da morte. Até porque a morte é só a passagem, né? A nossa passagem. Deixamos a vestimenta da carne e voltamos a sermos o que somos, espíritos desencarnados, né? Porque a vida é a mesma e nós passamos alguns períodos necessários em corpos de carne, mas voltaremos sempre para o mundo espiritual, que é a verdadeira vida. Mas aí ele continua, nós desejamos tão somente destacar que nessa ou naquela convicção ninguém fugirá do porvir. Ele só está querendo pontuar o seguinte, olha só, seja qual for a crença que a gente tenha, seja qual for o comportamento que a gente tenha, não adianta que nós todos voltaremos para o plano espiritual. E aí ele lembra, disse o Cristo, andai enquanto tendes luz. Isso quer dizer que é preciso aproveitar a luz do mundo para fazer luz em nós. É muito interessante esse conselho de Emmanuel. Aproveitar a luz do mundo significa aproveitarmos as oportunidades que a vida está nos oferecendo, enquanto nós estamos a caminho. Lembrando que elas são instrumentos, todas essas lutas, todas essas aflições, tudo isso que nós temos que superar e vencer, né? Dentro de nós, né? Travando este combate dentro de nós, né? Tudo isso é oportunidade para que nós possamos fazer luz em nós. Então, Emmanuel termina dessa maneira, né? Nos lembrando que voltaremos sim para o plano espiritual. E
Então, que aproveitemos enquanto estamos aqui, reencarnados na Terra, para fazer a luz que nós iremos então levar para o plano espiritual. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe, nos inspire, nos ampare, nos guarde aconchegados na sua misericórdia e nos ajude a vencermos a nós mesmos no melhor dos combates, que é o nosso aperfeiçoamento íntimo. Muita paz para todos.